Convido você para um texto bíblico, a palavra de Deus. Feliz também em rever meu amigo cantor Josafá, Deus abençoe. Sempre um prazer ouvir o servo de Deus louvar o nome do Senhor. Convido você para Lucas capítulo 22, versículo 61. Lucas 22, versículo 61. Nos diz assim a palavra do Senhor: E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. Amém. Quero meditar com os irmãos sobre o texto lido, sobre o olhar de Jesus. O que o olhar de Jesus produziu em Pedro? Qual foi o impacto daquele olhar? Qual a importância daquele olhar? Como Pedro estava antes do olhar? O que levou Jesus a olhar para Pedro? Eu quero que você fique conosco. E eu sei que Deus, que é bom, Ele tem uma palavra aos nossos corações. Pedro, antes do olhar de Jesus, ele estava aprendendo com Jesus na ceia. Versículo 23 de Lucas 22, do versículo 7 ao 23, Lucas 22, versículo 7 a 23, eles estavam na ceia, e ali Jesus ensinava, por exemplo, a lição de João capítulo 13, versículo 7, foi na ceia, foi aqui em Lucas 22. Eles aprenderam muito com Jesus, João capítulo 13 até o capítulo 17, eles aprendem com Jesus na ceia. Antes de Jesus olhar para Pedro, ele estava em Lucas 22, 24, contendendo com os seus irmãos na fé, contendendo para ser, porque eles estavam discutindo, procurando saber quem seria o líder depois que Jesus partisse. A Bíblia nos diz em Lucas 22, 24, que houve contenda entre eles para saber quem seria o líder. Antes de Jesus olhar para Pedro, ele estava recebendo promessas de Jesus, versículo 29 e 30, de Lucas 22, Jesus faz uma promessa grandiosa, dizendo: eu vos destino um reino, como meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. E a palavra aqui destinar, versículo 29, vem da raiz da palavra canalizar. Eu vos canalizo o reino. Vocês serão canais do meu reino. Ele recebe essa promessa, e uma promessa escatológica no versículo 30, que vai se cumprir no milênio, quando eles se tornarem juízes das tribos de Israel e se sentarem no reino de Jesus para julgar aquelas tribos. Antes de Jesus olhar para Pedro, ele foi alertado por Jesus com respeito aos planos de Satanás para com a sua vida. No versículo 31, Jesus disse: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo. Jesus estava alertando ele. Antes de Jesus olhar para Pedro, ele estava deslocado do centro da vontade de Jesus para a sua vida. Se você ler o versículo 32, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Jesus estava dizendo: portanto, quando você tiver se arrependido e voltado a mim, fortaleça a fé dos seus irmãos. E em outra versão nos diz: quando tu voltares para a tua posição original,
Só assim poderás fortalecer a fé dos teus irmãos. E a palavra converter aí, o termo grego estrefou, é virar-se, é voltar-se, é retornar para Deus. E converteres, o sentido é esse que falei. Quando tu te converteres, quando você voltar, quando você pegar o retorno e voltar para o lugar original, para o plano original, para a posição original, então você confirme a fé de seus irmãos. Ele estava fora da vontade de Jesus. E Pedro pensou que estava pronto para morrer com Jesus, até morrer com Jesus. Porém, Jesus precisou dizer esta palavra que foi surpreendente, tocante em Pedro. Antes de Jesus olhar para Pedro, ele estava dominado por um orgulho terrível que ele havia cegado. Versículo 33, olha o que ele disse, depois de Jesus falar com ele, ele disse, e ele lhe disse, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. É claro que ele não estava pronto. Aquela conclusão de Pedro foi fruto dos 3 anos e meio que ele esteve com Jesus. E ele fez milagres em nome de Jesus, quando foi enviado. Então ele pensou, estou pronto para morrer com Jesus. Porém, aquelas palavras elas saíram da imaturidade de Pedro, do orgulho que havia lhe cegado. Ele não conseguiu enxergar o seu real estado naquele momento. E Jesus acendeu um holofote da sua palavra, da sua luz, naquela área escura da vida de Pedro, que impedia que ele visse, que ele enxergasse o seu real estado. Antes de Jesus olhar para ele estava recusando o ensino fundamental de Jesus para a sua vida cristã e ministerial. Foi aqui na ceia que ele não quis permitir que Jesus lavasse os seus pés. E ele atenta contra o plano original de Jesus. Pedro queria colocar um plano sobre o plano de Jesus. E quando ele se recusa, ele diz a Jesus, ele diz assim, jamais, eu cito João capítulo 13, ele disse a Jesus, jamais me lavarás. Ele deu um jamais para Jesus, nunca me lavarás. Aí Jesus, vendo que Pedro queria uma visão, ele queria colocar uma visão dupla no reino, a minha visão e a sua, o meu plano e o seu. Mas no reino de Deus, a visão é uma só, é a de Jesus. O plano é um só, é o de Jesus. Então Jesus, percebendo que Pedro está atentando contra a sua visão original, o seu plano, e que aquela posição de Pedro iria minar a comunhão e a sintonia dos discípulos, da sua equipe, Jesus o repreende severamente, dizendo, se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Ele estava dizendo, se você não aceitar o meu plano, fora daqui, vai embora daqui agora. Não ter parte ali a partir de agora, você não é mais o meu discípulo. E Pedro sentiu o peso daquela palavra. Ele sabia que aquilo era uma expulsão. Ele estava sendo, se ele não aceitasse, ele iria embora, iria ser expulso dali. Você não tem parte comigo. Então ele aceitou. E Jesus precisou dizer a ele, o que eu faço, não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Antes de olhar para Pedro, antes de Jesus olhar para ele estava correndo o risco de ser expulso da equipe de Jesus. Ele estava, do versículo 57 ao 60,
de Lucas 22, ele estava negando a Jesus. A Bíblia nos diz que ele negou 3 vezes. E quando ele nega, ele pragueja. Se você ler o versículo 57 a seguir, nós vamos encontrar ele dizendo: porém ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase 1 hora, um outro afirmava dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Em outro evangelho, você vai encontrar o escritor dizendo que ele praguejou. E o termo ali é amaldiçoar, praguejar, proferir maldições, juramentos. Ele jurou que não conhecia Jesus. Mas não fazia muito tempo que ele disse que estava pronto para ir até a morte com Jesus, que estava pronto para viver ao lado de Jesus qualquer situação. E agora, no julgamento, ele nega a Jesus, ele pragueja. Antes de Jesus olhar para ele, o galo cantou. Não sabemos se foi uma ave ou se a corneta do soldado que tocava para mudar o turno. Mas o certo é que quando aquele sinal foi dado, a consciência de Pedro foi despertada, porque Jesus tinha dito a ele: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. 3 vezes. E interessante é que antes de Jesus olhar para ele estava na face de Jesus, duvidando de Jesus. É uma coragem que nós não devemos ter, é algo que não devemos fazer. Duvidar de Jesus na sua face. Ele viu muitas vezes, durante os 3 anos e meio, que houve coisa que Jesus falou que se cumpriu na hora, na face deles. Os paralíticos andaram, os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os mortos ressuscitaram. Ele viu quando Jesus disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio. Talita cumi, menina, te digo, levanta-te. E a menina se levantou. Ele viu que Jesus cumpriu sua palavra passo a passo. Mas agora ele duvida de Jesus, porque ele queria se destacar como líder dos discípulos assim que Jesus morresse. Mas no julgamento, quando ele nega, quando ele diz pela 3ª vez que não conhece Jesus, Jesus está de costa para ele. E Jesus se vira e olha no seu olhar. Aquele olhar de Jesus foi um golpe na alma de Pedro. Foi algo que atingiu sua alma profundamente. Foi no recôndito do seu ser. Quando Jesus olhou para Pedro, seu olhar trouxe para ele tristeza segundo Deus. E Paulo disse em 2 Coríntios 7, 9, que a tristeza segundo Deus produz arrependimento. A Bíblia nos diz que ele chorou amargamente, o versículo 62, que ele chorou. E Lucas usou o termo eclaisen. Foi um choro que saiu do mais recôndito do ser de Pedro. Aquele não foi um choro artificial. Aquele foi um choro com dor, com desespero, com agonia. Porque aqui esse termo implica em choro de uma alma com agonia, amargurada, desesperada. Você pode imaginar
o impacto que o olhar de Jesus causou em Pedro, porque ele chora amargamente, ele não consegue ficar naquele ambiente. Sua alma sente uma dor desesperada, terrível, uma agonia de morte. E chorou amargamente. O termo amargo aqui, amargamente, é desespero. É mais do que um choro, é mais do que um derramar de lágrimas. Esse choro é uma lamentação, um pranto, com soluço, um clamor em voz alta de uma alma em agonia. Lucas usou esse mesmo termo aqui, no capítulo 19 do seu livro, versículos 41, para Jesus, quando ele chorou subindo no monte, quando ele teve uma visão ampla de Jerusalém. Lucas diz que ele chorou sobre Jerusalém. Exatamente esse termo aqui, ekleisen. E ekleisen é o choro de uma alma em agonia. É alguém que chora em voz alta, soluçando. Foi o choro de Pedro. O olhar de Jesus trouxe a tristeza segundo Deus. Só a tristeza segundo Deus que Paulo falou é que vem depois desse impacto, seja do olhar de Jesus, da sua palavra, do Espírito Santo. Quando alguém é impactado pela glória de Deus, então ele vai sentir, como Isaías sentiu a morte, faltou fôlego, ele sentiu que ia morrendo, uma parada cardiorrespiratória. Ele começou a dizer: ai de mim, que eu vou perecendo, vou morrendo, eu estou morrendo. A sensação foi esta quando ele viu a glória de Deus. Quando Jesus olhou para Pedro, além da tristeza que veio, ele chorou amargamente, com a sua alma cheia de agonia. Aquele olhar trouxe também para Pedro lembranças profundas. O versículo 61 diz assim: virando-se, o Senhor olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor. Aleluia. Aleluia. É impossível Jesus olhar para alguém e você não sentir, e as lembranças não vir ao seu coração. E isto acontece quando você está adorando, orando, quando a glória de Deus vem sobre você, e você sente que tem alguém perto de você. Esse momento, se alguém que passou por isso sabe o que eu estou dizendo. A glória de Deus vem sobre você e você sente que alguém está ali, lhe olhando, perto de você. Eu lembro quando eu tinha 9 anos, fazia um ano que meu pai havia falecido, e fazia um ano que eu cortava cana. Eu fui para o ciclo de oração infantil. Permita contar este testemunho para a glória de Deus. E nós íamos a pé, jejuando. A viagem era 1 hora a pé para a congregação. Saímos de casa às 6 da manhã, e não sei se era 6:30 ou mais um pouco. No caminho eu fui dizendo a Deus: o Senhor não me ama, o Senhor não gosta de mim. Pensando, o Senhor levou o meu pai, me deixou sem pai, e eu tenho que levantar às 3 da madrugada para cortar cana. Isso é uma maldade que se faz com a criança. Essa hora as crianças estão dormindo, no melhor do sono. E o sinal que o Senhor não gosta de mim é que o Senhor nunca falou comigo. O Senhor falava com meu pai, fala com a minha mãe, com os obreiros, com as irmãs da comissão. Comigo o Senhor nunca falou. É porque o Senhor não gosta de criança pobre como eu. Meu Deus, a oração de uma criança com 9 anos. Quando eu cheguei na congregação, que orei, sentei, Deus usou a dirigente das crianças, que ainda vive, mora lá em São Lourenço da Mata, serva de Deus, irmã Helena, e disse: menino, ouvi o que você falou no caminho. Eu sou o seu Deus, eu sou o seu pai, sou o seu amigo. Eu senti naquela manhã, eu era crente, filho de crente, mas eu nunca tinha tido uma experiência com Deus. E naquela manhã eu senti que alguém me colocou no colo,
Eu senti que eu fiquei o ciclo de oração todo no colo de alguém. Eu senti que alguém me colocou no colo e ficou olhando para mim. E eu dei tanta glória. Foi uma presença tão inexplicável que eu dei tanta glória que eu fiquei rouco. Molhei minha camisa aqui de chorar. O Senhor estava ali. Quando Jesus olha para nós, algo mexe dentro de nós. Algo acontece dentro de nós. Quando Jesus olhou para Pedro, as lembranças vieram. Ele lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. Foi a primeira coisa que ele lembrou-se. É impossível Jesus olhar e sua alma não ser tocada, e as lembranças não vou, de fatos passados do que Deus falou, não virem ao seu coração. Quando Jesus olhou para Pedro, sabe o que aconteceu? Ele foi impactado pelo peso da glória de Jesus através do seu olhar. Como não sentir? Como ficar indiferente com o peso da glória de Deus? A Bíblia nos diz em Abacuque capítulo 1, versículo 1, peso que viu o profeta Abacuque. Peso ali é a revelação do que Deus iria fazer, o impacto. Jesus um dia, ele quis colocar um peso de uma revelação sobre os discípulos, mas ele disse assim: tenho muito que eu vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Eu queria lançar um peso da minha glória sobre vocês, mas vocês não têm estrutura de receber este peso. Quando Jesus olhou a força do seu poder, da sua glória, entrou na alma de Pedro e ele não suportou, chorou amargamente, ele foi tocado profundamente e saindo para fora, diz o texto, chorou amargamente. Quem sabe ele pensou: quem sabe Pedro disse: não posso ficar perto de um homem tão puro como esse, de um olhar tão puro e tão impactante, tão santo como esse. Todas as pessoas que foram impactadas pela glória de Deus, como ele mesmo em Lucas capítulo 5, versículo 8, quando Jesus foi pescar no lugar errado e na hora errada, porque pescar de dia, em alto mar, o pescador prudente não vai pescar essa hora, ele vai pescar à noite. O peixe vem para as águas rasas. Então lá no mar da Galileia eles pescavam à noite, como em João capítulo 21, a noite toda. Mas Jesus chama para pescar numa hora errada, no lugar errado. Pedro disse: sobre a sua palavra eu lanço a rede. Aquilo não foi fé, aquilo foi dúvida. Eu, como pescador, não pesco essa hora, não lanço a rede essa hora, mas como o Senhor está mandando, se responsabilize. Vamos ver o que vai dar. Aleluia. Quando ele puxou a rede, veio muito peixe. Então ele disse assim: ausenta-te de mim, que sou um homem pecador, saia do meu barco, eu não sou digno que o Senhor fique aqui no meu barco. Isaías, como citei, disse: eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Todos, quando Paulo foi impactado por esta glória, ele caiu, e aquele intelectual arrogante, prepotente, disse: quem és, Senhor? E Jesus não disse: eu sou o Messias, senão ele ia dar glória, ele estava esperando o Messias. Mas Jesus falou: eu sou aquele que você tomou como seu maior inimigo, eu sou Jesus a quem tu persegues. Todos. Moisés, quando viu a glória de Deus, caiu com o rosto no chão, clamando: Deus misericordioso e piedoso. E a glória de Deus ficou
se apegou à pele de Moisés, do seu rosto, que quando ele desceu Israel, os filhos de Israel disseram: coloca um lenço, um véu. O rosto dele brilhava como o sol. Quando Jesus olhou para Pedro, um peso de glória. Sabia que a glória de Deus, quando ela nos impacta, o primeiro sentimento que temos é de que somos pecadores. A primeira coisa que a glória de Deus vai produzir em nós é angústia, é sentimento de morte, é vergonha do Espírito Santo, de Deus, da sua santidade. Você quer cair no chão, você fica desesperado, você chora, você grita, você pede perdão dos seus pecados. A glória de Deus ela clareia as áreas escuras da nossa vida, da nossa consciência. Esse é o primeiro sentimento. Mas a glória de Deus, ela é um elemento da santificação. O sangue de Jesus, a palavra, o Espírito Santo e a glória de Deus. A glória de Deus santificou Isaías, quando ele, naquele dia que ele viu o Senhor. A coisa mais importante, mais determinante, mais vital, mais necessária para a minha vida e para a sua vida é a glória de Deus, o impacto. Para Pedro aqui veio com o olhar, tristeza segundo Deus, desespero, arrependimento. Veio ao coração daquele homem na hora que ele negou Jesus. Quando Jesus olhou para Pedro, trouxe sobre ele uma solidão reflexiva. Ele saiu chorando pelo caminho. Permita conjecturar. Penso naquela noite escura que Pedro andou. Penso em um homem chorando em voz alta, soluçando. Você já chorou em voz alta, soluçando? Abraçado com o seu estômago, com um andar trôpego, desesperado, porque quem iria consolá-lo? Ninguém melhor que Jesus para fazer aquilo, e Jesus agora não estava com ele, em pessoa. Ele pensou: eu neguei aquele que é o meu melhor amigo, o melhor consolador, que esteve comigo, fez tudo por mim. Quem agora fará algo por mim? Da quinta noite ao domingo de manhã, aqueles dias, aquelas horas, foram as piores da vida de Pedro. Quando você lê João capítulo 1, você encontra Pedro desesperado. Encontra um homem que havia jogado a toalha. Não quero mais ser discípulo de Jesus, obreiro desse reino. Eu vou pescar. João 21:3, vou pescar. Sabe, aquilo ali é uma desistência do plano original de Jesus. Porque em Mateus 4:19, Jesus falou: deixem as redes e venham após mim. Vocês serão pescadores de almas. Vocês não vão pescar mais peixe. Lá em João 21:3, Pedro diz: não, desisto de pescar almas, vidas, eu vou voltar a pescar peixe. É tudo que sei fazer e eu só dou para isso mesmo. Só que aquela decisão de Pedro mexeu com João, Natanael, Tomé e outros. Vamos contigo. Da quinta noite ao domingo, ao sábado à noite, a alma de Pedro ficou empavorosa. Aquela reflexão, ele entrou numa solidão reflexiva, e aquilo não trouxe restauração, trouxe desespero e desistência. Eu sei que eu estou falando para alguém, em nome do Senhor, que está pensando em desistir, em jogar a toalha, em ir embora. Não sei se você quer abandonar o seu lar, sua fé, sua igreja, onde você recebeu a palavra, a doutrina, o pão do céu, e você está dizendo: eu vou embora por causa dessa calúnia, por causa dessa tristeza.
Ei, Jesus irá ao seu encontro e preparou esse momento para tocar na tua alma. Antes que termine essa palavra, a exposição da palavra de Deus, o Espírito Santo tocará em você com um toque especial. Em nome de Jesus. Aquela reflexão na solidão produziu em Pedro desistência. Ele se esqueceu de tudo que Jesus falou, do quanto ele era importante para Jesus. Quantas pessoas que estão assistindo, que estão com esse sentimento, não sou importante para Jesus, Ele não me quer, eu sou muito falho, Ele não vai querer uma pessoa como eu. Você está enganado e enganada. Aquele olhar de Jesus quebrou Pedro por dentro, quebrou estruturas dentro de Pedro que iriam atrapalhar a sua caminhada. Havia estruturas dentro de Pedro que teria que ser tirada. Jesus disse a ele: Satanás quer se andar com você, quer te colocar dentro de uma caixa e te bater como alguém faz com o trigo. E Jesus não impediu que Satanás fizesse aquilo com Pedro. Faço minhas palavras de um escritor, servo de Deus, que disse assim: existem coisas nas nossas vidas que só irão sair depois que passarmos pela peneira de Satanás. Parece uma coisa trágica, né? Mas quando Pedro ele dá lugar ao inimigo, Jesus disse: olha, Pedro, você vai passar. Eu só orei para que ele não toque na tua fé. Foi um processo muito difícil. O inimigo foi a Pedro porque ele era uma árvore que tinha um potencial muito grande para produzir fruto no reino de Deus. Ele não foi por acaso. Pedro era uma árvore que tinha raízes em Jesus, no reino de Deus. Ele era um novo na fé, mas ele tinha um potencial. Ei, você acha que é por acaso que você está sofrendo esses embates, esses ataques? Não, é porque você tem fruto. Você é uma árvore que tem um potencial enorme para produzir muito fruto no reino de Deus. O olhar de Jesus quebrou Pedro por dentro. Arrebentou sua alma. O olhar de Jesus trouxe conversão a Pedro. Sua alma, ele não se tornou o mesmo homem mais. Seu coração, sua alma não foi a mesma depois daquilo. Algo ficou quebrado dentro de Pedro. Algo amoleceu dentro do seu coração, porque ele estava com atitude irredutível na ceia. Eu estou pronto, eu sou o melhor. Mas algo quebrou-se dentro dele. Ei, você sabia que quando nós nos quebrantamos, Deus aparece na nossa vida? Você sabia quando algo amolece dentro de nós, quando algo cai no pó dentro de nós, nós ficamos na posição que Deus quer para fazer um milagre na nossa vida? Aleluia. Todo coração quebrantado, ele vai receber uma visita pontual, poderosa, marcante de Jesus. Aleluia. É impossível você quebrar o seu coração na presença de Jesus e você não receber a glória do Senhor. E Jesus não ia em busca de você. O olhar de Jesus empurrou Pedro para um lugar. Escuta isso aqui que é importante para a minha vida e para a sua vida. O olhar de Jesus empurrou Pedro para o mar da Galileia. E o que isto quer dizer? Empurrou Pedro para o lugar onde ele foi chamado, onde ele teve o primeiro encontro com Jesus,
onde Jesus olhou nos seus olhos quando ele limpava as redes e disse: venha comigo, eu quero você. Pedro pensou que estava indo para um lugar longe de Jesus, que nunca mais Jesus iria querer ele na sua equipe. Mas ele foi para o lugar onde um dia ele teve um encontro com Jesus. Você está triste, você está desesperado, desesperada, mas eu sei que na sua casa, em algum lugar, ou quem sabe no lugar onde você louvou a Deus, leu a palavra, orou, houve um encontro naquele dia, onde a glória de Deus te tocou, e hoje você está tão vazio e tão vazia aí. Mas hoje o Senhor te convida para ir lá no teu mar da Galileia, lá onde você teve aquele encontro com Deus, porque Deus quer te tocar de novo. Deus quer se revelar a você outra vez. Haverá um encontro de Deus com você. Sua vida não vai ficar assim não, sua história não vai ficar assim não. Jesus vai se revelar, vai se manifestar. Você já cantou com tanto fervor na sua alma, já adorou a Deus com a sua alma rendida, já sentiu tanta glória de Deus, já orou com o seu coração quebrantado e o Senhor chegou lá, já leu a Bíblia e foi tocado na hora da meditação, já teve tanta força, já foi tão útil ao reino de Deus. Hoje você está tão parada, tão parado, mas o Senhor nesta oportunidade está dizendo: eu sou o seu Deus, eu não esqueci de você não. Eu sei que eu estou falando para alguém que Deus vai ter um encontro em poucos dias. Ele foi para o mar da Galileia e junto com os outros pescaram a noite toda, mas o dono dos peixes não permitiu que nem uma sardinha, nem uma piaba, nem aquele peixinho pequenininho que a gente comprava na feira, chamado de mamãe me dê dois, né? Pequenininho assim, que a gente comia muito. Jesus não deixou que nem uma barata d'água entrasse na rede de Pedro. E ele era um exímio pescador, conhecia o lugar onde os cardumes estavam. Mas quando ele lançou a rede aqui e ali, quando ele ia para um lugar, os peixes iam para outro lugar, porque alguém estava no controle daquela situação. E eu quero dizer a você neste momento, que por mais miserável e desgraçada que seja a situação que você está enfrentando, Deus está no controle. Descanse, sossegue, se acalme, que Ele está no controle. Deus está no controle quando as coisas dão errado. Quando você olha e vê que tudo está bagunçado assim, rebuliço. Vou lhe citar um exemplo. Ezequiel 37. O vale de ossos sequíssimo. Estava tudo quieto, parado. Em meio àquele marasmo, nada se movia. Tudo quieto. Mas quando Deus chegou e o profeta falou a sua palavra, o texto nos diz lá que houve um reboliço. Reboliço ali, sabe o que é? Barulho, poeira, tumulto. Tudo estava quieto. Foi Deus chegar, o negócio ficou poeira, barulho, tumulto. Oh Deus, que é isso? Espera aí. O Senhor, estava tudo calmo, o Senhor chegou, ficou tudo. Eu posso usar um termo aqui? Permita usar esse termo, no bom sentido da palavra. Estava tudo quietinho, tudo quieto. Deus chegou, o negócio entrou numa bagunça assim, humanamente falando. Mas quando a poeira baixou, tudo estava no lugar. Você está entendendo o que o Espírito Santo pela palavra está lhe dizendo? A situação de Marta e Maria na casa delas
entrou em um estágio irreversível. E Jesus chegou no quarto dia, por causa daquela crença popular dos judeus, que o camarada morre, a pessoa morre, e a alma fica rondando pelo sepulcro 3 dias. Jesus falou: vou quebrar essa tradição mentirosa, que alma nenhuma fica rondando sepulcro. Chegou no quarto dia. Não havia, humanamente falando, nenhuma saída, nenhuma esperança, a situação era irreversível. Aí Jesus disse: teu irmão vai ressuscitar. Aí Marta falou: não venha com essa aula de escatologia para mim, que eu sei que ele vai ressuscitar, mas na ressurreição do último dia. Quer me consolar com essa escatologia aí, Jesus? Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquela situação desesperadora, irreversível. O corpo do homem estava podre, seu corpo estava em estado de decomposição, cheirava mal, como Marta disse. Mas quando Jesus chegou, a situação que não havia, humanamente falando, saída, houve uma saída. Lázaro reviveu. Eu falo em nome de Jesus para alguém esta palavra: Deus está no controle da situação. Você não está entendendo? Contrariou sua lógica, contrariou seus planos e seus projetos, quebraram as suas estruturas, desmanchou tudo que você estava construindo. Mas hoje aqui o Senhor te fala: eu estou trabalhando de uma forma que você não entende. O que eu faço, não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Deus só não trabalha quando Ele só aproveita ao seu favor, quando Ele faz algo que a tua lógica aceita. Deus só não está trabalhando quando tudo está indo bem, quando tudo está sendo colocado no lugar. Ele está no controle, está trabalhando quando tudo está dando errado aos nossos olhos também. Eu sei que você está dizendo: está tudo dando errado, mas Deus está no controle. Eu vou citar outro exemplo. Lembra de Mateus capítulo 14? Da 4ª vigília da noite? Tudo estava dando errado. Eles haviam se convencido: vamos morrer. Entraram em um desespero tão grande que, ao invés de conhecer as pessoas, passaram a ver as pessoas como fantasmas. As forças físicas se esgotaram, e as forças emocionais também. Jesus mandou a gente, obrigou a gente a entrar, e as coisas estão dando errado assim. Nós estamos no centro da vontade de Jesus e está tudo dando errado. O mar está querendo matar a gente afogado. Como é que pode isto? Tenha calma, porque o texto diz que Jesus no monte estava vendo. Aleluia! Aí Jesus disse: Jesus, vendo eles, se revelou naquele dia de uma forma que eles nunca viam, que eles não conheciam, nunca haviam visto. Você acha que isto vai ser diferente com você? Que Jesus não está preparando o cenário para se revelar a você de uma forma que você não conhece ainda? Por que seria diferente? Veio andando sobre as águas. Ele se colocou acima da gravidade, do espaço. E Pedro disse: eles deram grandes gritos. E Jesus falou: sou eu, não tem mais. Se é o Senhor, manda eu ir ter contigo. Venha. Andou sobre as águas também, depois afundou. Não será diferente com você. A situação aos seus olhos está irreversível, está dando tudo errado. Vou lhe dizer uma coisa, em nome do Senhor. Sabe qual é o sinal
que tudo vai dar certo e terminar bem quando tudo estiver dando errado. Sempre pode dizer assim: que coisa louca é essa? É louca santa. É uma coisa louca santa. Olhe para os exemplos que eu já dei. Tudo deu errado no Mar da Galileia, terminou tudo bem, com Jesus dentro do barco, com experiência nova. Tudo deu errado na casa de Marta e Maria, mas Deus terminou tudo bem. Em João capítulo 12 diz que Lázaro estava na mesa, comendo com elas e com Jesus. Aquele olhar de Jesus empurrou Pedro para o Mar da Galileia. Para Pedro era: desisto, volta a ser o Pedro que eu fui, e volto à minha antiga profissão. E Jesus vai morrer, ele nunca vai virar ao meu encontro, ele não vai me querer mais. Eu sou um homem imprestável. Ele pesca a noite toda, de manhã estão chegando na próxima areia, sem nada. Aí aparece um homem na praia e diz: pai de filhos, e pai de ali, meus meninos. Se fosse um de nós, ia dizer: Pedro, seu covarde, você vai ver agora, eu vou lhe ensinar uma lição para nunca mais você esquecer. Você me negou. Mas eles estavam quebrados, feridos. E Jesus não bota um peso que você não pode carregar. Ele não te dá um peso além das tuas forças. Eles estavam emocionalmente feridos. A alma deles estava ferida. Então Jesus chega e supre a primeira necessidade, a necessidade emocional. Meus meninos, olha o tratamento. Meus filhos. Essa palavra é para você. Jesus está dizendo: minha filha, meu filho, eu estou aqui. Eu estou aqui, meu filho. Eu cheguei na sua praia. Eles estavam a poucos metros da areia, já estavam frustrados. Eu já pesquei à noite, de manhã você está com fome, com frio, cansado, estressado. E se você não pegar nada à noite, meu Deus, entra um desespero em você. Pesquei muito à noite, eu sei, eu conheço essa linguagem aqui. Eles já estavam prontos para chegar na areia, encostar o barco, amarrar o barco lá e pegar as redes e voltar para casa contrariado. A ausência de Jesus, a dor da negação, e agora nem uma piabra para colocar na brasa. Que noite miserável e terrível. Mas antes que eles chegassem na areia, um homem apareceu dizendo: meus meninos, meus filhos, bendito seja Deus. Apanharam alguma coisa? Nada. Lancem a rede para o lado direito. Se eles eram destro, o destro joga a rede para o lado esquerdo. Nessa posição. Você que é destro, lançar a rede para o lado direito não é fácil não. Eu já lancei rede, eu sei disso. Não me refiro à tarrafa, não é a tarrafa. A rede é aquela que você solta e a boia fica sustentando ela, não é? Então Jesus disse: lance para o lado direito do barco. Se fosse você, você lançaria? Você diria: você é pescador? Eu já pesquei à noite, faz muitos anos que eu pesco aqui, conheço tudo aqui. Já pescamos em todo canto aqui, não tem peixe aqui. Mas o certo é que eles não conheceram que era Jesus naquele momento, mas lançaram a rede. Olha, quando Jesus manda, é impossível que não aconteça algo. Quando eles puxaram a rede, 153 grandes peixes. Não foi piabinha, nem caico não, nem sardinha, foi grandes peixes. Encheram os barcos, chamaram outros,
E os estudiosos dizem que o número 153 tem ligação com a palavra eu sou. Quando João viu aquilo, João disse: Pedro, é ele, é o mestre Pedro. E Pedro pula dentro da água porque estava com uma tanga, não é? Era uma fralda grande. Ele estava largado mesmo, desesperado. Aí Jesus disse: venham. Jesus tinha feito um fogo na praia e tinha colocado pão e peixe. Café da manhã com pão e peixe. Eu fico pensando, como foi que Jesus fez aquele fogo ali, meu Deus? Para ele é muito fácil, né? É muito fácil. E quando eles vieram molhados, né? Cansados, Jesus não disse nada. Encheu o estômago deles de pão e peixe. Supriu a segunda necessidade, a física. Eles comeram. Quando você come, você relaxa. Dá vontade de dar uma cochiladinha. O seu corpo, você relaxa mesmo. A tensão diminui. Sua glicose se baixou, dá uma equilibrada. Quando eles terminaram, aí Jesus agora pergunta: Simão, filho de Jonas, agapasme, tu me amas com amor ágape? Ele disse: eu te amo com amor filia, com amor de amigo. Tá bom, apacenta as minhas ovelhas. Simão, filho de Jonas, tu me amas com amor ágape, mais do que a estes, eu te amo com amor de amigo. Apacenta meus cordeiros. Ô Simão, filho de Jonas, tu me amas com amor de amigo? Aí ele ficou triste, baixou a cabeça e disse: Senhor, tu sabes tudo. Sabe o que ele estava dizendo? O Senhor sabe que eu duvidei do Senhor na ceia, da sua palavra, que eu fiz contenda lá, eu queria ser o líder depois da sua morte, que eu duvidei do que o Senhor disse, que eu dei lugar a Satanás, que eu pensei que estava pronto, que eu neguei o Senhor lá no julgamento. Mas o Senhor sabe que eu chorei de verdade, arrependido, amargamente. O Senhor sabe a dor que eu senti esses dias sem o Senhor, sem a sua presença, sem a sua palavra. O Senhor sabe que aquele olhar arrebentou comigo, arrebentou minha alma. Eu não consegui comer, eu não consegui dormir. Eu estou pronto, fiquei tão abalado que eu pensei em desistir de tudo. O Senhor sabe tudo. O Senhor sabe tudo. Mas o Senhor sabe que nos escombros da minha alma sobrou um pouquinho, uma pedrinha de amor pelo Senhor. O Senhor disse a ele: apacenta meus cordeirinhos. Pedro, não desiste de você. O olhar de Jesus empurrou Pedro para o Pentecostes, porque foi através daquele olhar que há o fato de João capítulo 21, e por causa do fato de João capítulo 1 que há o Pentecostes. Ali houve a restauração de Pedro. Ali Jesus diz a ele: olha, você vai ser coluna da minha igreja em Jerusalém, da minha igreja você vai estar lá. A minha oração hoje é que Jesus, Ele olhe para você, Ele olhe para a tua alma, e aí onde você está, que você sinta o olhar de Jesus olhando para o teu coração. Esse homem que pensou que não tinha mais saída e mais jeito para a vida dele, que Jesus não queria mais, foi o que pregou no Pentecostes. Foi o que Deus usou para curar os doentes com a sombra. Ninguém fez isto, porque nele se cumpriu o que Jesus falou: olhe, vocês vão fazer milagres maiores do que aqueles que eu fiz. Foi esse homem que ressuscitou mortos, como Dorca. Foi ele que abriu a porta da pregação para os gentios.
Foi ele que disse: eu não sou digno de morrer como meu mestre. Eu quero morrer crucificado de cabeça para baixo, na posição diferente. Dentro de nós há um Pedro. Nós temos um pouco de Pedro. E eu falo para muitos Pedros que não são Pedros, né? No nome. Homens e mulheres, jovens e crianças, adolescentes. E eu quero dizer a você que Jesus não vai desistir de você. Que Ele vai em busca. Ele vai te buscar. Nós estamos na metade do ano. Enfrentamos essa pandemia terrível. E nesse começo, nesse primeiro semestre do ano, houve Deus parou a terra. Deus parou o mundo. Deus parou os homens. Mas esses 6 meses que temos pela frente, ou quase isto, quantas surpresas de Deus, quantas novidades de Deus, quantas coisas grandes de Deus. O vento do Espírito Santo começou a soprar. Ele vai soprar na sua casa. Ele vai soprar na sua vida em nome de Jesus. Ele vai soprar no teu coração triste, amargurado, quebrado, preocupado, aflito, desesperado. Antes que termine, eu não posso deixar de dar esta palavra em nome de Jesus. Antes que termine esse ano, tu serás impactado com as boas novas de Deus na tua vida. Deus preparou este momento para te dizer esta palavra. O Jesus que foi no mar da Galileia, no momento de desespero da vida de Pedro, quando tudo estava perdido, e mostrou a ele que ele era importante para Jesus, para o seu reino. Esse mesmo Jesus está aqui, está aí te dizendo: eu sou o seu Deus, eu sou o seu Pai, eu sou o seu amigo, eu não vou desistir de você. Nós vamos juntos até o fim. Porque você é importante para mim. Fui eu que formei você na barriga da sua mãe, que lhe escolhi entre os milhões, que te dei vida, que te sustentei, que te fiz promessa no passado e tenho cumprido. Se levante, Pedro. Pedro é você, mulher. Pedro é você, homem. Pedro é o senhor, é a senhora. E hoje Jesus está olhando para nós. Está olhando para o seu coração. Eu tenho que parar porque a nossa hora é chegada. Mas eu quero orar por você. Vai acontecer uma coisa grande, uma coisa nova. Deracamanava sobre a Minévia. Aleluia! Pedro nunca mais foi o mesmo homem depois que Jesus olhou para ele. Te acalma, aquieta-te, deixa Deus arrumar, desarrumando. Entende esse paradoxo? Humanamente falando, parece que ele está desarrumando tudo. Mas ele está arrumando, colocando tudo no lugar. Vou orar por você, com a permissão do pastor, que a minha hora é chegada. Glória a Deus, tem pessoas se rendendo a Jesus. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Manda a sua mensagem agora. O número está aí, 8408-2101. O nosso WhatsApp, mande sua mensagem dizendo: olha aqui, o irmão Cleito Santana, ele disse: eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. O irmão Joelson Salles, ele está dizendo: eu quero Jesus. A Marluce Correia, ela disse: eu aceito Jesus como meu Salvador. Aleluia. E daqui a pouco o pastor vai dar a você o bem-vindo à família de Deus. Mas deixa eu orar pela sua casa, pela sua vida, pelo seu casamento. Essa angústia vai sair. Você vai sentir alegria agora.
Se você crer e der glória na sua casa, Jesus te batiza com o Espírito Santo, te renova. Antes que termine esse ano, teus ouvidos ouvirão uma nova de Deus. Os teus olhos verão maravilhas do Senhor. Pai, no nome de Jesus, tua palavra foi ministrada, falada, a tua palavra é a verdade, Jesus. Ela não volta vazia. Eu sei que tu estás ministrando ao coração de pessoas aqui, ali e além. Tu preparaste esse momento para dizer a alguém que tu estás no controle, que nada foge ao teu controle, por mais estranho que seja a situação, mais estranha que seja a situação. Mas eu oro agora pedindo que tu cure o teu filho e a tua filha, essa pessoa que está doente, que ela seja impactada agora pela tua glória. Arranca essa enfermidade agora, Jesus. Arranca esse mal agora para a glória do teu nome. Entra nesse lar com restauração, com salvação, com milagre. Liberta da cachaça, da droga, da prostituição, do adultério, do crime, da violência, Jesus. Da camanávia sublime, camanávia sé. Renova com teu Espírito Santo, batiza com teu Espírito Santo. Traz vitória sobre a tua igreja aqui em Pernambuco. Faz milagres, Jesus, para a glória do teu nome. Muita gente este ano ainda vai ouvir as tuas novas, as tuas maravilhas serão vistas por muitos, Senhor. Oh Deus, tu irás fazer coisas grandes e surpreendentes, para que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém, Senhor.